Nós estamos de volta e agora você vai conferir uma entrevista exclusiva com um dos maiores nomes do automobilismo brasileiro, o multicampeão Cacá Bueno, que bateu um papo com Arthur Magalhães e falou sobre sua carreira, conquistas e bastidores das pistas. O que é o automobilismo para você? Cara, a minha esposa vai ficar brava, eu falei que é verdadeira paixão, mas assim, é uma das minhas paixões. Quando você despertou e falou, cara, eu quero isso pra minha vida? Eu me apaixonei primeiro por esporte, eu sou um apaixonado por esporte no geral. Acho que isso é um pouco do DNA, vem da família. E por acompanhar todos os esportes, amo futebol, por exemplo, mas sou um péssimo lateral direito. E pratiquei todos os esportes, mas quando eu pratiquei o kart pela primeira vez, eu falei, cara, a velocidade, controlar uma máquina mais rápido e melhor do que os outros é uma coisa que me motiva. E então entrou pela paixão, deixou de ser brincadeira ali ao redor dos 14, 15 anos de idade, deixou de ser uma brincadeira, como eram todos os outros esportes, para virar uma profissão. E ali você teve uma decisão ou uma influência do teu pai na hora de escolher o automobilismo ou ele te deixou livre? Não teve. A gente teve uma vivência muito forte de esporte dentro de casa e o meu pai teve a participação óbvia nisso de levar o esporte para dentro da casa. Então, todo mundo quer saber o que o pai faz, quer acompanhar o pai no trabalho. Então eu ia a estádios para ver vôlei, para ver basquete, eu ia de futebol, a ginásios para ver vôlei e basquete, a estádios para ver futebol, e eu ia a autódromos para ver automobilismo. Então eu me apaixonei primeiro por todos os esportes, eu acho que essa foi a grande influência dele. E a minha mãe, que teve uma participação muito grande nisso tudo e pouca gente acaba entendendo, jogando sempre pro lado do meu pai, onde ela entendia que o esporte fazia parte da nossa educação. Então teve até um período aí da nossa vida que a gente estudava à tarde, porque a parte da manhã era obrigatória a prática esportiva. Então ela entendia que o esporte fazia parte da nossa educação e eu trouxe isso para mim. Então o automobilismo ele vem como consequência de eu estar apaixonado pelo esporte, e a influência do meu pai é mais de um apaixonar no esporte no total. E aí a escolha do automobilismo é um pouco mais particular minha. Poderíamos ter o Cacá lateral direito? Um armador no basquete, um lateral direito no futebol, um ponta no vôlei, mas seriam todos um Cacá péssimo no que fazia, com certeza não teria tido o nível de sucesso que teve no automobilismo. Lá eu me encontrei, lá eu aprendi. No começo foi até uma coisa mais egoísta, de achar que ali, cara, não é um esporte coletivo, vai depender só de mim. Longe disso. Talvez seja o esporte individual mais coletivo que existe, porque muita gente me pergunta, uma pergunta clássica, qual é o percentual da importância ali do carro? E é grande, realmente é grande, mas esses carros são produzidos por pessoas também. Então se você não tem uma equipe técnica competente para produzir aquele carro, que seja 50% do resultado final, eu acho até que é um pouco mais, você não ganha. Então formar uma equipe competente, e você faz parte dessa equipe e simplesmente você é o cara que leva esse trabalho para a linha de chegada. O que dá a entrevista, o que sai na foto, mas é um trabalho de todos. Então é um trabalho muito coletivo e isso eu fui aprendendo ao longo da minha jornada. Quando você sai do kart, começa a ter outras experiências, você imaginava o que via pela frente? Eu sonhava com o que vinha pela frente quando eu saio do kart. Já no final da minha carreira do kart, eu já ficava ali na grade do kartódromo, geralmente são anexos a autódromos, olhando os carros de corrida passar e sabia exatamente quem era cada piloto. Mas um pouco diferente da minha geração, que conhecia os pilotos da Fórmula 3 e tudo mais, eu via os Opalão passando. Eu sabia exatamente qual era o carro do Ingo Hoffmann, do Paulo Gomes, do Chico Serra, do Adalberto Jardim, do Xande Negrão, do Carlos Alves. Eu ficava olhando aqueles caras passando e eu falava, um dia eu vou estar lá. Meu sonho, na verdade, era um dia estar lá. Quando você chega lá, você fala assim, agora eu quero ganhar uma corrida. Quando você ganha uma corrida, você fala, agora eu quero ganhar um campeonato. Os teus sonhos, você vai renovando os sonhos. Eu acho importante renovar os sonhos. Eu nunca sonhei muito com Fórmula 1. E era mais sonho de viver do automobilismo, de fazer a maior quantidade de categorias possíveis.
Eu acho que eu realizei meu sonho. Ainda tenho mais sonhos, mas eu acho que eu realizei meus sonhos de poder viver do automobilismo e andar na maior quantidade de categorias possíveis. No começo, na Stock Car, relembrando ali o início da trajetória, quais os desafios que estavam pela frente? Faz tempo que eu comecei, hein? 1996 em Tarumã. Foi a minha primeira corrida. Os desejos ali, cara, era de conseguir fazer aquilo bem. Eu que já era apaixonado, era meu sonho, era o que eu queria fazer. E de que isso desse sequência, de que isso pudesse durar 10 anos, quem sabe? Já tem quase 30, né? Que durasse 10 anos, que eu pudesse viver daquilo, ganhar dinheiro com aquilo, que eu pudesse pensar e viver aquilo 24 horas por dia. Depois a gente vai arrumando tempo para fazer outras coisas, mas no começo foi isso. Acho que basicamente ali, talvez nos meus 10, 15 primeiros anos, eu era 100% automobilismo, tudo, né? E também eu não era casado, eu não tinha filho, eu não tinha outros negócios. Era uma imersão completa no motorsport e fazer aquilo dar certo. Então, eu geralmente morava perto da oficina da equipe que eu corria. Eu chegava de manhã e ia embora no final do dia junto com os mecânicos. Aprendi demais como faz aquilo tudo funcionar. Hoje não há mais a necessidade de se fazer isso, mas era um sonho que aquilo desse certo e graças a Deus deu. Quando veio o primeiro título, aí você entendeu o motivo de tudo, né? Demorou o primeiro título, hein? Na verdade, o primeiro título de Stock Car veio na Stock Car Light 97, já no ano seguinte, mas eu ainda precisava ter o desafio ali de caminhar um pouco com as pernas próprias também, porque como era uma novidade, muita gente fazia uma identificação direta, que faz até hoje, mas hoje a gente leva numa boa, que era a identificação do filho do Galvão. Então parecia, naquele grande momento, que só tá ganhando porque é filho do Galvão. E quando eu perdia, tinha uma crítica indevida também, tá vendo? Olha, o moleque, tá vendo? Não é nada demais, ele só é o filho do Galvão. Eu acho que os outros jovens tinham mais liberdade de acertar e errar. Eu não tinha tanta essa liberdade de acertar e errar. Mas, ao mesmo tempo, me proporcionou a aprender a me comunicar, me proporcionou a conseguir vender patrocínios, a ter uma divulgação maior. Então, tive também vários benefícios de ser filho do Galvão, isso é óbvio. Mas eu tinha que mostrar ali na pista que eu era capaz. E aí eu acho que foi você falar de primeiro título, foi para mim fundamental, porque logo depois do primeiro título, para me livrar um pouco dessa história, eu fui embora. Eu fui morar na Argentina há muitos anos, competi só lá. Então eu fiquei 4 anos morando na Argentina, competindo lá e tendo um desafio, né? Como pergunto para você de casa. Quem é o narrador esportivo da Argentina? A gente não sabe. E lá na Argentina, eles não sabiam quem era o Galvão. Então lá eu tinha que ser ainda um desafio maior, pois eu era um estrangeiro competindo em campeonatos argentinos. Então acabei tendo muito sucesso lá e isso fez um bem para mim espetacular. Quando eu volto ao Brasil, já até mais formado, e eu venho para conquistar o meu título da categoria principal da Stock Car, eu caio até mais de surpresa no povo. Porque, opa, quem é esse cara que já chegou ganhando corrida? E aí eu tive uma identificação muito grande com ser filho do Galvão no começo, porque era novidade. Cara, o filho do Galvão tá ganhando, o filho do Galvão tá sendo campeão. Mas já não me incomodava mais, porque eu já tinha feito a minha escola fora do país. Eu falei, cara, é por mim. Fiquei 4 anos num lugar que ninguém me conhecia e venci. Então agora, ao longo do tempo, a gente desassocia essas duas imagens e tudo bem. Você é apaixonado pela Argentina, tem saudade? Eu tenho saudades, eu tenho amigos lá até hoje, é um lugar que eu gosto muito. A rivalidade Brasil-Argentina é mais no futebol, vamos deixar isso só no futebol. A gente adora passar férias lá, os argentinos adoram passar férias aqui, a gente tem muita coisa em comum. Foi fundamental eu aprender a falar um espanhol como eles e fluente, e para deixar de ser o gringo lá. E, cara, se a gente trouxer para o futebol também, que a galera gosta, quase todo time brasileiro tem um jogador argentino que já foi ídolo em algum momento do seu time. A gente larga a mão disso de ser estrangeiro se a gente faz bem o nosso trabalho. Eu acho que eu fiz bem meu trabalho lá e o pessoal parou de pensar que eu era um brasileiro, era um piloto mais. Você sente que o público argentino ele é mais quente com o automobilismo que o público brasileiro? Muito mais. O automobilismo brasileiro é um pouco mais corporativo, ele é um pouco mais VIP. Os camarotes ficam lotados, as pessoas querem estar bem servidas, eles vão com suas famílias, curtir um final de semana. Às vezes torcem para um piloto ou outro, mas é mais o evento. O público argentino ele vai mais com os amigos, mais popular, mais na arquibancada, mais com bandeirão, fogos e bumbo. Parece um pouco mais o ambiente do futebol brasileiro.
são torcedores de alguma marca, alguma equipe ou algum piloto, muitos torcedores, então vão com a camisa dos seus pilotos ou das equipes favoritas, vão lá para torcer por alguém, independente se ele está ganhando ou não. Então, é diferente. A TV aberta, ela tem a sua importância para esse caminhar do automobilismo dentro da popularização da categoria como um todo, dentro de um país tão grande como o Brasil, que já tem o futebol como principal esporte, tem um braço forte também no vôlei, mas o automobilismo, principalmente na época do Ayrton Senna, foi um esporte principal, depois dele deu uma decaída, mas está retornando. A TV aberta no automobilismo é mais um reflexo do que tem acontecido nos últimos anos. Está mais popular, está popularizando tudo isso. Então a gente já tinha os autódromos lotados, qualquer evento. Né? Se você vai tentar comprar o ingresso da Fórmula 1 hoje para no final do ano, agora já é para o final do ano, no ano que vem, já não tem mais. Se você for em qualquer corrida da NASCAR Brasil, da Stock Car ou qualquer outro evento brasileiro, é difícil de arrumar ingresso. Já estão todos lotados. Ou seja, ele já ali no seu nicho, que não é um nicho pequeno. Eu falo que o automobilismo não é um esporte de nicho, porque é um nicho tão grande que ele deixou de ser nicho. Mas agora o reflexo é parar mais na TV aberta. Né? Então, tem TVs abertas aí disputando categorias, pegando uma da TV da outra, programas novos de automobilismo surgindo, porque a TV aberta fala com todo mundo, fala com mais gente. Então a gente não está mais restrito só às redes sociais ou aos canais mais a cabo ou de streaming. A TV aberta está participando desse bolo agora. Acho que é mais um reflexo de como cresceu o automobilismo nos últimos anos. Voltando para a sua carreira, quando você retorna para o Brasil, muitos títulos. Qual que mais te marcou? Eu acho difícil escolher só um título, tá, como o mais marcante. Talvez o primeiro da Stock Car, porque é ali mais ou menos quando eu finco a minha bandeira ali e dizer, cara, cheguei, sou um piloto que vim aqui para conquistar campeonatos, corridas e títulos e marcar a minha história no automobilismo. E olhando para trás, eu acho que eu consegui fazer isso. Então, o primeiro eu acho que foi mais marcante para mim, porque dá aquela confiança de que, cara, eu posso fazer isso. E eu vinha de 3 vices seguidos na Stock Car, né? Então, o primeiro título da Stock Car, que não foi o primeiro título da minha carreira. Eu já tinha conquistado Honda Light, eu já tinha sido campeão sul-americano, mas o que a maioria das pessoas assistiam e assistem ainda é a Stock. Então, aquele primeiro título da Stock Car foi fundamental. E teve corridas isoladas que foram importantes. A minha primeira vitória na Stock Car, no geral da Stock Car, foi ainda correndo na categoria Light, mas andava no mesmo grid, foi no Rio de Janeiro, em 97. Então foi antes do meu primeiro título, foi no Rio de Janeiro, a minha casa, com meus amigos, com a minha família, e essa vitória também foi de comemorar. Acho que o primeiro título da Stock Car foi mais alívio, a primeira vitória foi mais comemoração de que, cara, meu sonho está acontecendo. E uma outra vitória sensacional, que não é um título, é uma vitória em Mônaco, numa categoria que não era tão conhecida, não foi tão divulgada, que acabou cedo, que era o campeonato de carro elétrico, né, da Jaguar, mas me proporcionou conhecer o mundo inteiro, correr pelo mundo inteiro e vencer em Mônaco. E brasileiro com Mônaco, falando de automobilismo, a gente tem uma conexão especial. Então tá naquele pódio, hino nacional, bandeira do Brasil, foi um momento bem bacana também. Mônaco traz uma magia especial por conta de Ayrton, por conta de Galvão Bueno, então acho que a energia que você sentiu ali, desde quando você chegou na cidade e tinha imaginado que iria correr, já é uma tensão a mais, né? Ele tinha uma responsabilidade, né? O chefe de nós todos era o rei de Mônaco, né? Então, cara, era um desejo quando eu cheguei lá, falar, tudo bem, foi legal, eu ganhei corridas bacanas naquele ano, eu ganhei em Berlim, eu ganhei na China, mas antes de qualquer outra coisa, ganhar em Mônaco era especial. Eu não fui campeão aquele ano, mas valeu como um título ganhar a corrida em Mônaco.